Nesse vídeo, eu vou contar um pouco para vocês como é uma consulta dermatológica para avaliação de uma queixa capilar e como nós dermatologistas fazemos o diagnóstico da calvície feminina. A primeira parte da consulta é a chamada anamnese, que é uma conversa entre médico e paciente, na qual o médico faz algumas perguntas em relação à idade, peso, local de moradia, profissão, hábitos de vida, investigada a queixa que está trazendo o paciente na consulta, quando aquela queixa teve início, se já teve episódios prévios ou uma piora recente. O médico também vai investigar, nesse momento da anamnese, prováveis fatores que possam ter desencadeado ou agravado aquele problema. Se o paciente já fez algum tratamento antes ou fez algum exame para diagnóstico, e por isso que ajuda bastante quando o paciente já traz aquele exame que foi realizado anteriormente, traz a lista dos remédios ou uma receita que já tenha feito uso. No caso das mulheres especificamente, é muito importante investigar toda a história fisiológica da mulher em relação à menstruação, os anticoncepcionais, em uma menopausa ou não, reposição hormonal ou não. Toda a história de saúde pessoal do paciente vai ser investigada nesse momento da anamnese. As medicações para outros problemas na vida que o paciente faça uso também são super importantes. Então, mais uma vez, levar a listinha dos remédios que faz uso, ou a própria embalagem, ou uma receita ajuda. Se o paciente já fez cirurgias ou não, o tipo de dieta que faz. E outra parte muito importante nesse momento da anamnese é a gente investigar a história familiar do paciente. A gente vai ver se tem outras pessoas na família apresentando aquele mesmo quadro de perda de cabelo, queda de cabelo, alteração de couro cabeludo, outras alopécias na família. A gente sabe que principalmente na calvície, mas também em outras alopécias como fibrosante frontal, o componente genético é bastante significante. E nesse momento também a gente investiga se tem falando particularmente em relação às mulheres, né? Se há caso de câncer de mama, câncer de ovário na família, que na maioria são cânceres hormônio dependentes, e isso é muito importante se tem ou não casos na hora da gente decidir em usar determinadas medicações, né? Particularmente a finasterida. Após toda essa anamnese bastante detalhada, nós passamos para o exame físico do paciente. E nesse exame, uma das avaliações que nós fazemos é o chamado pull test, ou teste de tração. Então, nós pegamos cerca de 50 fios e tracionamos. E vamos avaliar quantos fios se desprendem e o tipo desses fios, da pontinha desses fios. Nós costumamos, na consulta, fazer a documentação fotográfica do paciente. Então, nós tiramos fotos do paciente em ângulos, em imagens padronizadas, né? Para que a gente tenha uma noção do quanto que está comprometendo do couro cabeludo, aquela perda de cabelo, e para que possamos futuramente, na consulta de avaliação, fazer a comparação daquelas imagens, né? E em seguida, nós fazemos um exame que é importantíssimo, diria fundamental, para o diagnóstico das patologias do couro cabeludo e cabelo, que é a chamada tricoscopia. A tricoscopia é a dermatoscopia do couro cabeludo e dos fios de cabelo. A maioria das pessoas, quando
pensa em dermatoscopia pode pensar, só da pele, de pintas, mas não. Já há alguns anos nós começamos a fazer essa dermatoscopia também do couro cabeludo e a gente usa um aparelho que é um dermatoscópio, que tem uma luz especial, um aumento especial, permitindo analisar a quantidade de fios por unidade folicular, espessura, alterações no próprio couro cabeludo, como inflamação, descamação. No caso do diagnóstico da calvície feminina, nós procuramos determinados critérios de diagnóstico, tá? Então, nós temos critérios maiores, critérios menores, e esses critérios, para esses critérios, são levados em conta achados tanto da região frontal, região superior, central da cabeça, quanto da região occipital, a parte de trás da cabeça. Então, a tricoscopia para diagnóstico da calvície, ela não é feita só no topo da cabeça, não, tá? E por que nós não fazemos de lado? Muito paciente, eu acho que tá ralinho aqui de lado, que isso geralmente ocorre mais no eflúvio do que na alopecia androgenética. Porque a parte do lado, na lateral da cabeça, já é onde nós temos menos fios e mais finos, fios mais finos. Então, não serve como nossa referência. Nossa referência é a região frontal. E o nosso ponto de comparação. E a nossa referência, na verdade, do normal vai ser a região occipital. Lá embaixo, onde a calvície geralmente não afeta. A gente sabe que na mulher a calvície costuma ser mais extensa e a gente costuma comparar a região lá do topinho com a região lá de baixo, perto da nuca. Então, essa imagem, por exemplo, é de uma tricoscopia de alopecia androgenética feminina, né? A gente nota bem menos cabelos, cabelos bem mais finos na região frontal. E após a anamnese, teste de tração, tricoscopia, nós vamos montar esse quebra-cabeça para chegar a um diagnóstico. Muitas vezes a tricoscopia ela já é bastante subjetiva. Na maioria das vezes, a gente consegue fechar um diagnóstico de uma calvície feminina ou de outras patologias do couro cabeludo com a tricoscopia. E aí, a gente costuma pedir exames de sangue para ver se tem outras coisas influenciando essa queda de cabelo, perda de cabelo, né? Como alterações hormonais, deficiências nutricionais, entre outras. E algumas vezes a gente tem que lançar mão de outro exame para complementar o diagnóstico. A gente pede também exames gerais, como hemograma, fígado, rim, quando a gente pensa em passar medicações por via oral, também é importante. Mas outras vezes a gente tem que lançar mão de um exame chamado biópsia de couro cabeludo. Então, nós também podemos fazer biópsia do couro cabeludo, não só na pele. No couro cabeludo, a gente tem que ter bastante cuidado do local em que vamos escolher. Essa biópsia deve ser guiada pela tricoscopia, ou seja, nós vamos procurar o lugarzinho ali que a gente sabe que o patologista, quando for ver a lâmina, vai encontrar os achados característicos da doença, né? Então, a biópsia do couro cabeludo é realizada por esse instrumento chamado punch. É pequenininho, o diâmetro é pequenininho, menos de meio centímetro. A gente usa o punch de 4 milímetros. E aquele fragmento de couro cabeludo obtido, ele é colocado num frasquinho formal e encaminhado para o patologista, de preferência que tem experiência em doenças do couro cabeludo. A prescrição de medicamentos pode ser feita desde a primeira consulta, dependendo se o diagnóstico já estiver fechado e se forem medicações tópicas, mas quando a gente opta por medicação por via oral, nós costumamos esperar o resultado dos exames de sangue. E
Quando a gente depende do resultado da biópsia, né, do anátomo patológico, nós deixamos a prescrição também para um segundo momento. Como nós vimos, a consulta especializada em tricologia é uma consulta bastante detalhada, minuciosa, leva em conta todas as particularidades dos pacientes, tanto para fazer o diagnóstico, quanto principalmente para prescrever um tratamento individualizado.